Brasília, vamos falar de Donald Trump neste momento. As novidades, o que chega da América. Essa voz suave é por quê? Pra acalmar o coração da Porque gente? lá vem, lá vem. O presidente Donald Trump, gente, voltou a falar sobre a guerra tarifária com a China e disse que a China está se reunindo com o Vietnã para que os dois países, as duas nações, possam encontrar jeitos de prejudicar os Estados Unidos. A afirmação foi feita hoje, em meio a uma reunião do presidente americano com Nayib Bukele, o presidente reeleito em El Salvador. Na última sexta-feira, o governo americano isentou smartphones, laptops e outros eletrônicos das tarifas recíprocas que foram anunciadas no começo do mês. Com isso, esses produtos ficaram de fora das taxas de 145% que foram impostas à China. Os chineses avaliam que a medida é um pequeno passo e pedem aos Estados Unidos que eliminem todas as tarifas recíprocas, né? Essa foi a última sinalização importante da China, pedindo aos Estados Unidos para eliminar todas essas tarifas. Assunto pra gente repercutir agora com a Juliana Rosa, que já tá aqui entre nós. Boa tarde, Ju. Tudo bom, Dri? Boa tarde para você, Renan. Oi. Boa tarde para você que está aqui entre nós. Ô, Ju, só falando com a voz suave mesmo, feito o Renan fez desse tarifaço, porque eu acho que as pessoas já estão ficando confusas, porque tem tarifa, aumenta, volta atrás. Não, agora aumenta mais ainda. Ah, vai isentar telefone, eletrônicos. Não, não tem exceção nenhuma. Tá muito confuso e o mercado acompanhando essa loucura toda, né? Pois é. Hoje, por exemplo, é um dia positivo, o dólar cai desde a abertura, continua caindo, agora está valendo R$ 5,85. A bolsa sobe aqui no Brasil 1,5%, as bolsas sobem lá fora desde o início lá do dia, com fechamento positivo na Ásia, Europa, agora Estados Unidos. Então está sendo um dia positivo por conta de mais um recuo do presidente americano Donald Trump, que decidiu isentar das tarifas as importações de produtos de informática, tecnologia. Teve a notícia, final de semana, que a Apple chegou a fretar aviões da Índia para poder... Cheios de telefone, Cheios de telefone. Então, com a pressão aí, principalmente do setor tecnológico, Trump, então, dá mais um passo atrás. Quando eu conversei ao vivo aqui na Rádio Band News FM na sexta-feira com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele comentava isso. Olha, a gente olha no computador, tá de um jeito o mercado financeiro. Daqui a pouco a gente olha, tá de outro jeito. Então, ele fala, enquanto não tiver uma definição, enquanto não acalmar um pouco a situação, fica realmente difícil de dizer o que vai acontecer. O que ele garantiu é que o Brasil vai ser menos afetado. Eu até falo, bom, mas se o mundo entrar em recessão, a gente também vai sofrer. Aí ele logo fala, vai sofrer, mas vai sofrer menos. Sobre inflação, que eu acho importante que todo mundo que está acompanhando aqui a gente, certamente eu perguntei para o ministro, eu falei para ele, olha, uma coisa que mais eu ouço e vou passar para o senhor é se o dólar vai ficar mais para baixo ou mais para cima. E ele mesmo fala, olha, logicamente, pensando na lógica, o dólar era para ficar mais fraco, o que seria bom para a nossa inflação. Mas ele próprio fala, olha, não dá para dizer que no meio dessa imprevisibilidade o dólar vai se manter baixo, porque a gente vê que em momentos de muita dúvida, de muita insegurança, todo mundo corre para o dólar, embora possa parecer contraditório. Então, a gente não tem uma perspectiva de segurança de que o dólar vai ajudar a nossa inflação. Agora, olhando para alimento, por exemplo, aí ele diz que vai ser melhor por conta da safra agrícola recorde. E as previsões, inclusive, melhoraram, né? Exato. Agora, commodities, eu até falei isso para ele, porque você tem uma perspectiva que o petróleo caiu muito, outras commodities também estão em queda, até o café está caindo no atacado no mundo e tal, mas se o dólar sobe, como esses produtos internacionais são cotados em dólar, também não dá para contar com isso ainda, porque se o petróleo cai, teoricamente a gente poderia ter queda de gasolina, por exemplo, mas se o dólar sobe, como o petróleo é cotado em dólar, aí não dá, uma coisa o que anula vai a outra, pesar mais. Então, a gente vive nesse ambiente de muita insegurança, de muita incerteza ainda. Imprevisibilidade, né? Exato. E falando em inflação, Ju, tem uma pesquisa da Datafolha que saiu hoje, né, Renan? Mostrando aí como tá pesado para os brasileiros comprar comida. E está com os dados aí? Sim. E a população deixando, inclusive, de comprar determinados produtos ou comprando menor quantidade por isso, né? Não, falar que vai tomar um café tá quase sendo uma ostentação. Sim. Né? Porque tá muito caro. 58% dos brasileiros reduziram a quantidade de alimentos que costumam comprar por causa da inflação. E entre os mais pobres, esse percentual sobe para 67%. É muita gente. Esse registro foi feito pelo Datafolha.
8 em cada 10 adotaram alguma mudança de hábito em resposta justamente à carestia. 61% tem saído menos para comer fora de casa, metade trocou a marca de café por uma outra mais barata e 49% reduziram o consumo da bebida. O Datafolha ouviu mais de 3 mil pessoas com mais de 16 anos em mais de 170 municípios entre os dias 1º e 3 de abril. Bom, e no dia do café, que foi o Renan que me lembrou que hoje é o dia do café. A gente até brincou, Ju, para nós é toda hora o dia do café, porque sem ele é difícil trabalhar, mas nesse preço tá difícil também botar café na mesa, né? Pois é, e essa parte de alimentação, que a gente tem uma perspectiva melhor de inflação, a inflação deve cedendo, mas também porque, segundo o ministro Haddad, o juro está muito alto. Então, se você perguntar para qualquer empresa hoje, está todo mundo apertado, todo mundo vai investir menos. Então, obviamente que isso vai puxar a inflação para baixo em algum momento. Esse juro pesado desestimulando o consumo e forçando os preços para baixo ao longo do tempo. Agora, uma coisa que eu perguntei, lembrando que tem ações do governo que podem atrapalhar o combate à inflação, que é, por exemplo, aquela medida do governo para estimular o crédito consignado. Ele não concorda, né? Ele acha que não é para estimular o consumo, mas para evitar o superendividamento, para as pessoas poderem trocar dívidas caras por dívidas menos caras. Tomara que isso aconteça. Há uma perspectiva de que isso possa, sim, acelerar o consumo e dificultar a queda da inflação. Com o tempo a gente vai perceber se deu certo efetivamente para evitar superendividamento nessa troca de dívida que é muito razoável, que as pessoas não paguem juros de cartão de crédito, aquela bola de neve do cheque especial, mas também veremos se não deu um aquecimento na economia quando o Banco Central tenta frear para conter a inflação. A gente vai ver. Pois é. Porque os números vão surgir, enfim, a gente vai acompanhando e vai descobrir se o ministro estava certo ou se ele estava errado. E até perguntei se ele não está preocupado com a inadimplência, porque as pessoas pegando mais crédito também têm o risco de inadimplência. Inadimplência já está subindo pelos dados do Banco Central, e ele diz que o trabalho deles é justamente evitar superendividamento e inadimplência. Vamos ver se vai dar certo. Veremos. É isso. Obrigada, viu, Ju? Obrigada. Parabéns pela entrevista com o ministro. Obrigada. Parabéns, verdade. Arrasou.